Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Depois de um período sabático, eu volto com os conteúdos sobre o direito imobiliário aqui no meu Instagram, aqui no meu canal. Meu nome é Jean Palmieri, como vocês já sabem ou ainda não sabem, eu sou especialista em direito imobiliário há 14 anos. E eu venho hoje para fazer uma pergunta. Vocês já passaram por alguma situação onde, por mais que você tente, você não consegue ajudar o seu cliente? Então a pessoa vem, ela está desesperada com uma situação e por mais que você analise, você busque uma melhor saída, você não consegue dar a resposta que o seu cliente precisa e simplesmente é aquele fato dele não ter o direito que ele busca. Ó, você não tem o direito que você busca. A gente tem que tentar achar, então, uma melhor saída, aquilo que seja o menos agressivo, né? Ou que ele experimente algo que seja menos doloroso, digamos assim. E por que eu estou trazendo isso? Porque, obviamente, que no direito imobiliário a gente passa por isso também, né? Isso não é uma prerrogativa de outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito penal. A gente acaba passando por isso. E eu normalmente advogo pro lado da administradora, né? Pro lado da administradora, pro lado do locador do imóvel. Acho que muito poucas vezes eu estive do outro lado, do lado do locatário. Mas eu entendo a dor, às vezes, da pessoa que está sendo demandada e ela não tem defesa no processo. O que ela tem que fazer? Isso aconteceu essa semana. Não era um cliente meu, mas um colega estava em dúvida daquilo que ele podia fazer para ajudar o cliente. Não trabalha com direito imobiliário, mas de fato extremamente dirigente. Né? Ele fez todo o levantamento que estava ao alcance dele, o que ele sabia ali para ajudar, e ele não via uma saída, e de fato, para aquilo que ele estava imaginando, não existia uma saída. Aí eu vou explicar para vocês um pouquinho da situação. Situação seguinte: existia um contrato de locação, já estava vigente por prazo indeterminado, então, passado o período contratado do contrato, né, do contrato de locação, ele passa a ter vigência por prazo indeterminado, e era isso que já tinha acontecido naquele processo, tá? Naquele acordo, naquele contrato de locação. Naquele contrato ele já estava dessa forma. O locador pediu o imóvel e pediu o imóvel para uso próprio. Ele pediu porque o filho dele ia usar o imóvel. Então ele foi lá e falou: ó, eu estou denunciando a locação, para que você saia, o meu filho vai usar o imóvel. E ele fez isso com base na lei, concedendo o prazo de aviso prévio de 30 dias, né? Então, ó, você tem 30 dias para procurar um imóvel. O locatário, ele de fato buscou outro imóvel. Só que ele não estava conseguindo encontrar imóvel naquela localização, né? Então ali já entrava uma questão de escola dos filhos, o trabalho era uma coisa muito perto ali, o preço da locação, ele estava tentando achar alguma coisa meio que ali naquele, dentro dos padrões que ele já tinha com aquela locação que estava se findando naquele momento. Então ele não se recusou de forma alguma a sair, mas ele não conseguiu fazer isso no tempo hábil. Erro do locatário: ele não entrou em contato com a administração, não entrou em contato com o locador para pedir um prazo maior, para chegar em um acordo, que ele conseguisse continuar no imóvel. E do lado de lá, né, do lado do locador, ele também não se preocupou com isso. Te dei 30 dias, você não saiu, eu vou entrar com uma ação, eu vou entrar com uma ação de despejo. E fez de fato isso. Quando o locatário procurou o advogado, que esse colega que veio me procurar, ele já não tinha mais muita coisa para fazer. Tinha sido notificado, já tinha passado os 30 dias, ele não tinha saído do imóvel, por mais que a boa vontade existisse, ele tinha uma ação agora e ele tinha que fazer alguma coisa. E aí, a pergunta é: existe alguma coisa para fazer? Porque normalmente o locatário, ele tá cheio de porquês, né? Cheio de justificativas. Mas eu sempre paguei em dia, eu nunca atrasei, eu sempre cuidei do imóvel como se fosse meu, eu sou um ótimo locatário, nunca questionei reajuste. Mas isso tudo não é argumento que se sustente juridicamente para evitar um despejo, por exemplo, pelo pedido do imóvel para uso próprio. Tá? Então, por mais que exista
né, esse argumento e esse argumento apaixonado do locatário, o que o advogado tem que analisar é de forma técnica, e de forma técnica não existia o que ser feito. Mas esse colega me ligou no começo da semana, falou, Jean, existe alguma coisa? Você consegue ver uma saída aqui? E de fato não tinha, tá? Então, ó, saída, cara, não tem. Mas agora a gente tem que começar a pensar o que o seu cliente precisa. Então, começamos a tomar por verdade aquilo que de fato ele falou. Bom, eu vou sair do imóvel, estou tentando sair do imóvel, só não consegui agora por uma questão meramente negocial. Não encontrei um imóvel onde eu me encaixe nesse momento, eu preciso de um tempo maior. E já não tinha mais a possibilidade de negociação, processo rodando e etc. Ele já não tinha mais essa possibilidade de sentar para conversar, para evitar um processo. Então qualquer coisa agora seria feito com um processo na mão. Perfeito? Então o que ele precisa? Tempo. Beleza. Por si só, o próprio processo já dá o tempo que ele quer. Por quê? Vamos pensar em um processo que ande, assim, flua de uma maneira extremamente tranquila. Ele recebeu a citação, ele tem 15 dias úteis para se manifestar. 15 dias úteis para se manifestar para fazer contestação, a gente já está falando aqui em mais ou menos um mês. Né? Então ele já tem aí basicamente um mês até que ele conteste essa ação. Se ele contestar essa ação, tem mais 15 dias úteis para réplica. Dos 15 dias já deu mais um mês. Até esse processo está maduro para julgamento. Vamos colocar aqui que, de fato, o juiz recebeu a réplica, ele vai falar, peraí, isso aqui é uma questão simplesmente de direito, vou dar a sentença. Até que ele dê a sentença, já vai aí quase mais um mês, e pensando na maneira mais rápida possível, assim, um processo que tenha contestação, que tenha réplica, com sentença, vai demorar ali uns 3 meses, 4 meses para se ter uma sentença no processo. Aí ele vai ter uma sentença, essa sentença tem que transitar em julgado, e aí ele vai ter mais, essa sentença vai dar ali, né, ordinariamente, essa sentença daria 30 dias para ele sair, e ordinariamente porque o código traz isso como ordinário, mas para que seja 30 dias, entre a citação e a sentença tem que ter decorrido no máximo 4 meses. Então se isso acontecer em 4 meses, ele tem 30 dias para sair. 30 dias de forma ordinária, mas pensa comigo, que processo que fica maduro, que é julgado de forma rápida, assim, em 4 meses, tendo contestação, tendo réplica e etc. Normalmente passa-se disso, mas passando disso, aí a sentença vai dar 15 dias. 30 dias ou 15 dias, independente disso, é contado em dias úteis, porque isso é um prazo processual. São mais aí um mês e meio. Né? Então a gente está falando, 1 mês ou 2 meses, né? A gente está falando aqui de brincando, de uns 6 meses com contestação e etc e tal. 7 meses, 8 meses, sei lá. Então o prazo ele tinha. Se ele não quisesse contratar advogado, deixasse isso correr a revelia, brincando ele conseguiria aí 4 meses entre a revelia ser declarada, os 15 dias úteis que tem que passar, obviamente, para ser declarada a revelia, para o juiz chamar o processo para julgamento, para o juiz julgar, e aí dentro desses 4 meses aí, sentença dando 30 dias, ainda 30 dias daria praticamente 2 meses ali, 1 mês e meio, para que ele ainda fosse intimado para sair, para que ele tivesse que cumprir a sentença. Então, tempo ele tinha. O que precisa ser analisado, então? O que é menos doloroso? O que vai ser menos custoso? Aonde eu consigo fazer alguma coisa a mais para esse cliente? Porque, a princípio, se ele vai sair e ele já tem tempo, ele não precisa de mim, advogado. O que ele precisa é deixar o processo correr a revelia e simplesmente sair do imóvel. Perfeito? O que eu, como advogado, posso fazer? E tem alguma coisa, nesse caso, que possa ser feito? Tem, cara. Tem, e incrivelmente é algo que as pessoas não se atentam, o advogado não se atenta a isso de forma alguma. O que ele pensa? Ele pensa que ele tem que fazer contestação, que ele tem que criar um litígio,
que ele tem que discutir em um processo que ele sabe que ele vai perder, ele tem que fazer isso demorar o máximo possível para justificar a cobrança dos honorários dele e etc. e ganhar tempo para o cliente. O quanto mais tempo ele ganhar, melhor, né? Então o advogado não vê, às vezes, algumas coisas que estão ali na lei de forma extremamente clara e que basta uma leitura do artigo. Você vai ver que o próprio artigo te dá uma saída para isso que é muito, muito melhor e muito menos onerosa para o seu cliente. E você pode fazer isso com um pedido simples, de uma página. Incrível, mas é. Artigo 61 da Lei do Inquilinato, ele traz que se a ação de despejo tiver como fundamento o parágrafo 2º do 46 ou os incisos 3 e 4 do 47, e um desses incisos fala exatamente do despejo para uso próprio, se no prazo da contestação o locatário concordar com a saída do imóvel, anuir com o despejo, vou sair, vou desocupar o imóvel, o juiz obrigatoriamente julga procedente o processo, condena em custas e honorários advocatícios de 20% com base no valor da causa. Perfeito? E só para lembrar aqui, ó, o valor da causa, seja qual for a ação de despejo, é 12 vezes o valor do aluguel. Então é o valor do aluguel anual. Então ele condena em custas, honorários advocatícios em 20% do valor da causa, mas ele dá 6 meses para que ele desocupe o imóvel. Então veja, você só precisa concordar que vai desocupar o imóvel. Se concordou que vai desocupar o imóvel, você automaticamente ganha 6 meses para desocupar esse imóvel. Tem condenação em custas? Tem condenação em honorários? Tem, mas o código traz, o próprio artigo, o mesmo artigo 61, ele traz uma condição que é sensacional para o locatário, obviamente, não para nós advogados, né? Que se houver a desocupação do imóvel nesse prazo que foi estabelecido, que é de 6 meses, né, a partir da citação, se ele desocupa nesse período, ele fica isento do pagamento de custas e isento do pagamento de honorários. Então veja, ele não precisou procrastinar processo, ele não precisou fazer cursos de apelação, ele não precisou fazer nada, ele ganhou 6 meses com uma petição de uma página falando que anuía com a desocupação, que concordava com a desocupação. O juiz concede 6 meses para que ele desocupe o imóvel, e ele desocupando o imóvel nesse prazo de 6 meses, ele fica isento do pagamento de custas e honorários em 20%. Vamos fazer uma conta bem básica aqui. Honorários, o valor da causa, vamos colocar um aluguel de R$2.000 para ficar fácil, o valor da causa seria R$24.000, porque são 12 vezes o valor do aluguel. 20% em cima disso já dá R$4.800. As custas processuais são de 1,5%. Aqui no estado de São Paulo, né? Pelo menos as custas processuais são de 1,5%. Eram de 1% até o dia 3 de janeiro desse ano. Aumentou para 1,5%, um aumento de 50%. Só de custas processuais já seria mais, sei lá, nem sei fazer as contas aqui, mas uns R$300, vamos colocar aí, de custas processuais. Só ali já deu R$5.000. Você pegou com base em uma petiçãozinha que você fez, concordando com isso, se obviamente o locatário for uma pessoa diligente, que faça as coisas da forma como tem que ser feita, ou seja, cumpra o prazo estabelecido na sentença, ele consegue sair do imóvel, desocupar o imóvel, sem a necessidade de pagar as custas e as despesas processuais. Veja como que o simples fato de você conhecer a lei e ler a lei te dá uma saída que vai economizar R$5.000 para o seu cliente, nesse caso especificamente. Interessante, né? Pessoal, com base nisso, existe uma outra questão, que aí já é uma questão atinente ao advogado do locador, ao advogado da imobiliária. Eu vou trazer isso num próximo vídeo para vocês, porque já está dando quase 15 minutos de vídeo aqui, e eu vou encerrar por hoje, beleza? Mas atenção, artigo 61, deem uma olhada no artigo 61 da Lei do Inquilinato, beleza? A gente se vê na próxima.